Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos chegando, que hoje é dia de live. E hoje a gente vai falar sobre a experiência do cliente. Esse assunto aí que a gente já está trazendo já há algumas semanas, né? E é um conteúdo tão extenso que, assim, a gente tem mais umas 4 semanas pela frente para a gente poder estar falando sobre atendimento, sobre qualidade, sobre a experiência do cliente. Hoje nós temos uma convidada especial, que ela deve estar entrando daqui a alguns instantes, tá? É a Valéria. Ela tem uma bagagem maravilhosa sobre atendimento, sobre relacionamento. Então, todo mundo que trabalha com isso, eu oriento que vocês não percam, porque vai ser muito bom o bate-papo de hoje. Vocês vão gostar, tá? Nós vamos começar agora, às 8 horas. Então, aguenta aí, vamos entrando, vamos se acomodando, porque já já o papo começa a fluir aqui conosco. Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bom, Valéria? Como que você tá? Tudo bem, e você? Eu estou ótima. Você tá falando de onde? Eu tô em São Paulo. Ah, muito legal. Nós aqui estamos em Goiânia, Goiás. Cidade muito boa, adoro ir aí. É bem gostoso mesmo. Valéria, eu queria que você hoje se apresentasse para nós, né? Falasse um pouquinho aí da sua jornada, da sua bagagem, falasse um pouquinho do trabalho que você está fazendo na internet. Se apresente para nós, por favor. Perfeito, desde já agradeço a oportunidade. Eu sou a Valéria, eu tenho mais de 20 anos de experiência em toda a parte de relacionamento, atendimento com o cliente. Foram mais de 15 anos no varejo, né? Então, uma grande experiência diretamente com o público. Então, já atuei nas áreas comercial, pós-vendas, relacionamento com o cliente, serviços, né? Que é algo que vem crescendo muito aí no varejo, de certa forma. Então, sempre lidando de frente com eles e com agora uma pegada muito mais voltada para a experiência, o sucesso do cliente também, que é algo que as empresas hoje elas têm mudado a mentalidade, né? Então não é só atender, e sim pensar em todo momento de experiência, a jornada do cliente como um todo. Então eu vim me aperfeiçoando de alguns anos para cá e atualmente eu sou consultora de uma consultoria de centralidade no cliente, então nós atuamos com todos esses temas e é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. O prazer é meu, tá? E eu já preparei aqui, porque hoje eu quero pegar 1 hora aqui e tirar todo o conteúdo que eu puder aqui, porque eu sei que você tem uma bagagem maravilhosa para compartilhar conosco. Quem estiver entrando na live, que quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, que a gente vai estar respondendo aqui no decorrer da dinâmica, tá bom? Valéria, vamos lá. O seu Insta, ele tem um conteúdo muito formidável. Você trabalha com dicas, boas práticas. Conta para nós um pouquinho do conteúdo que você vem apresentando lá para o pessoal. Então, ele até realmente é muito voltado para todo esse período que eu vivi com a experiência com o cliente, porque as pessoas confundem, né, experiência com atendimento, e não é. É uma parte da experiência que se conecta com tudo isso. Então, é muito complicado para as pessoas, de certa forma, ter uma tradução sobre isso, né? Então, a gente ouve falar muito, mas e na prática? Como é que a gente coloca isso realmente nas empresas, para os profissionais, para a gente atuar realmente com o tema, né? Então, conforme eu estudo, eu faço esse processo de construção do conteúdo, traduzindo para uma linguagem mais prática e sempre pensando também nos pequenos empreendedores, né? Porque hoje, pensando realmente em budget, em investimento, as grandes empresas têm muito mais condições de contratar uma consultoria do que os pequenos empresários. A gente sabe, com a pandemia,
a própria característica do brasileiro, ele tem muito empreendedor. E muitas vezes a gente não sabe como realmente garantir uma rentabilidade, um lucro maior, uma fidelização de clientes quando a gente é pequeno, né? A gente tem que pensar em muitas coisas. Então, o meu intuito sempre foi trazer esse tipo de treinamento e desenvolvimento para esses empreendedores e para qualquer profissional que queira investir na área. Eu adoro compartilhar conhecimento. Então, ali é uma forma de realmente trazer tudo que é de novidade, tudo que a gente aprende no dia a dia e traduzir para as pessoas de uma forma mais prática. Isso é muito bacana, né? Me conta aqui, vamos começar pelas boas práticas, então. Eu vejo lá que você sempre fala de muitas empresas, né? De fato, você abrange todo o tamanho, você não fica só nessas grandes marcas, né? Que tem ali seu plano de qualidade, sua tática para encantar ali os clientes, mas você fala também dos pequenos. Essas boas práticas, elas são importantes no seu dia a dia de treinamento. Quando você apresenta para as pessoas que você está ministrando, isso faz uma diferença para elas? É diferente do que você vê uma teoria, por exemplo, a boa prática? Totalmente. O que a gente vê, assim, muitas vezes são pequenas ações que fazem uma grande diferença, né? Quando a gente fala de fidelização de cliente, nem sempre é só investir num programa de fidelidade, por exemplo. Mas a gente vê situações em que pequenos empreendedores, por exemplo, Casa de Bolos, eles têm lá um cartãozinho em que se tiver, de repente, o consumo de 10 bolos, você ganha um. Então, esse é um programa de fidelidade, é uma ação simples, né? Mas muitas vezes não é só isso. Então, por exemplo, criar diversos canais de contato para o cliente. Então, manter um histórico para que realmente ele consiga se conectar com a sua marca, a gente pensar na jornada dele conectada. Então ele pesquisa de repente no Instagram, mas ele vai acessar a venda no site da empresa. Então a gente tem que pensar de todas essas formas e muitas vezes as pessoas não têm essa visão, né? Então a experiência, ela é um processo realmente, então, é uma construção de uma jornada, desde o momento em que a pessoa demonstrou interesse pela sua marca, pela sua loja, e ela percorre um caminho até ela fazer a compra e depois do pós-venda, que é o principal, né? Que é o que vai garantir a fidelidade dele lá no dia a dia com aquela marca. Então, fazer isso não é fácil. Muitas vezes a gente vê que peca muito na etapa de atendimento, porque as empresas acham que é só atender o telefone e que vão prestar um bom retorno para o cliente. Não é isso, tem que pensar em muito além. Então, muitas vezes é surpreender o cliente nesse momento da jornada, que é o que muitas pessoas ainda não têm essa visão. Então, isso é extremamente importante e as pessoas gostam desse tipo de boas práticas. Então, eu procuro trazer exemplos do dia a dia e até mesmo de ações que as marcas estão fazendo que possam inspirar essas pessoas a trazer para o pequeno negócio e transformar tudo isso. Eu tive um caso real que eu compartilho nas redes. Eu comprei algumas semijoias com uma marca, uma empreendedora mesmo. E, assim, a qualidade do atendimento dela dá de 10 a 0 muitas vezes em uma empresa grande, que a gente tem casos e casos por aí. Então, assim, a qualidade e a forma de prestar realmente o atendimento faz toda a diferença e hoje, com certeza, eu recomendo e eu consumo muito mais produtos dessa empreendedora do que, de repente, eu consumiria de uma outra marca. Então, e a consequência acaba sendo a fidelização e a recomendação, né? Não Exatamente. Tem como fugir disso. É impressionante. Não tem. Valéria, as empresas antigamente, elas achavam que o atendimento, que a satisfação do atendimento se limitava naquela equipe de front, que eram os atendentes, né? Seja por telefone ou seja no atendimento presencial. E hoje o nosso cenário mudou. A gente vê gestores, líderes envolvidos no processo da experiência do cliente. A gente vê todo um time envolvido em prol desse assunto. Você acha que isso veio devido ao foco ter mudado? Ou você acha que isso já era uma tendência que viria a acontecer? Você acha que esse cenário ele vai mudar futuramente? Vai ficar mais maçante? O que você me diz sobre isso? Então, a gente tinha assim, muito a teoria do marketing, né, pegando o primórdio lá do Kotler, muito voltado para produto, né? Então, a gente tinha os 4 P's, então a gente fazia o produto e fazia depois a pesquisa.
Quando a gente fala de experiência do cliente, agora a gente coloca o cliente no centro da decisão e realmente faz todo um trabalho. Então, primeiro a gente pesquisa e entende o que ele quer para depois construir o produto. Então, sim, é uma mudança hoje e as empresas agora elas vão passar por um processo em que isso já tem que fazer parte da cultura. E é um processo de maturidade hoje que não temos empresas ainda, são poucas, a gente pode citar exemplos, que estejam no estágio de maturidade em que elas pensam nisso. Então, elas precisam ter profissionais, pessoas ligadas realmente à metodologia da experiência do cliente, para que transforme todas as áreas, um departamento jurídico, financeiro, principalmente uma área de produtos, e a partir disso ela começa a construir a cultura e todo mundo desenvolver. Então, vou citar um exemplo, né? A gente tem a cultura do produto, em que o passo posterior era pensar na concepção do produto e pesquisar. Hoje, a gente precisa realmente investir porque as empresas não têm mais como pode ser o budget, ou seja, atirar para tudo quanto é lado. Ela precisa ser igual um sniper, ela tem que ter uma estratégia e ela tem que atirar para realmente atingir o alvo com uma bala. Então, as empresas não podem mais errar. E aí, o cliente hoje é o que manda, né? Então, a gente tem aí... Não adianta eu falar que eu quero inventar roda. Eu preciso entender, o cliente quer uma roda diferente ou ele quer alguma coisa que seja o arroz com feijão, digamos assim. Então, a gente precisa colocar o cliente no centro. Empresas mais maduras, todos os departamentos, eles falam de experiência do cliente. Então, um outro exemplo clássico, a gente tem empresas que têm um jurídico e tem um contrato lá com aqueles termos técnicos extremamente difíceis de compreender, e aí a gente vai para o cliente tem dúvida, muitas vezes ele não aceita porque ele não entendeu muito bem como é que é a concepção daquele contrato, e ele cancela um serviço, por exemplo. E se trouxesse a experiência do cliente para as áreas, com certeza o departamento jurídico falaria muito mais a linguagem do cliente, ele ficaria muito mais satisfeito e evitaria um cancelamento. Então, as empresas não podem errar. E a gente tem pesquisas que demonstram que empresas que realmente colocam o cliente no centro das decisões e fazem todo esse processo funcionar, elas têm lucros de 25%, 30% a mais do que empresas que não têm. Tem empresas que chegam até dobrar o lucro. Então, realmente é algo que precisa ficar e que hoje a gente sai de um momento em que tem uma área específica que cuida da experiência do cliente para futuramente todo mundo pensar na experiência do cliente. Então, esse é o cenário futuro do profissional e das empresas que vão realmente se permanecer no mercado, digamos assim, com essa experiência, com essa estratégia. Top. E você citando aí a área do jurídico, eu me lembro também da área do TI, né? O tanto que é importante a atuação dessa área, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo real ali de uma vivência. Você precisa de um suporte do TI para você fazer um atendimento de qualidade e, às vezes, você tem que passar pelo processo do ticket, da demanda, da abertura do chamado, do processamento, e aquilo ali vai interferir diretamente na ponta do meu atendimento, né? Então, essa parte de envolver todas as áreas da empresa, ela é realmente importante porque não é só mais o atendente fazer o atendimento que você disse, excelente, né? Ultrapassa esse limite aí dessa área. E é muito legal. Vamos de dicas. O que você traz de dica, assim, para nós, de experiência, de atendimento, de qualidade, de insights? Traz aí umas para nós. Muito no bem, atendimento então, do dia a dia. Hoje, a estratégia de experiência do cliente, ela tem 3 pilares principais, então não é muito difícil a gente memorizar. O primeiro deles é reduzir o esforço, então é exatamente o que você falou, seja através de processos numa jornada digital, ou até mesmo numa jornada física, com o TI, com o jurídico, com o financeiro, então a gente pega lá situações, o seu reembolso vai levar 20 dias úteis para ser feito. Não, o cliente não aceita mais, né? E aí, fora a burocracia que você liga, né? Tem empresas, por exemplo, que não armazenam o histórico da ligação, então a ligação cai, você liga de novo, e aí tem que contar toda a história de novo para o atendente, o cliente não aceita mais. Então, isso é a redução do esforço. A outra parte é realmente criar um vínculo emocional, se conectar com o cliente, e isso é de forma genuína, não é uma forma muito fácil de fazer, né? Porque a gente lida com emoções e cada pessoa tem seu estilo, né?
Mas basicamente é o quê? Realmente você criar uma proposta de valor em que o seu valor corporativo esteja conectado ao valor das pessoas, do seu cliente. Então você precisa conhecer muito bem o seu cliente para que você transforme tudo isso numa linguagem e as pessoas sejam os seus fãs, os seus defensores da marca. E a gente sabe que tem muitas pessoas aí que defendem realmente, né? São fãs mesmo, compram. Então, a gente vê aí, por exemplo, sai um produto característico do McDonald's. Então, as pessoas vão lá e adquirem aquilo porque elas têm aquele apego à marca mesmo. E o último é o sucesso. Então, não adianta nada eu fazer tudo isso, reduzir o esforço, me conectar emocionalmente com o cliente, se eu não garantir o sucesso dele. Agora, a gente precisa saber o que é sucesso para o meu cliente. Alguns vão dizer que é fazer uma compra em um clique. Outros vão dizer que é receber um atendimento telefônico em 30 segundos. A gente precisa compreender, então, para isso exige muita pesquisa, muita análise de dados. Então, o profissional de PX, ele tem que ser uma pessoa analítica, né? Então, a gente vai extrair diversos dados, compilar tudo isso e transformar numa linguagem que a equipe de produto tem que entender, a equipe de TI tem que entender e todas as outras áreas entendam para que fale, ok, vamos simplificar os nossos processos e vamos entregar uma proposta de valor para o cliente. Então, essa é a principal estratégia da experiência do cliente. E trazer cada vez mais a voz dele para dentro da empresa. Então, em todos os canais em que ele se conecta com a empresa, seja por telefonia, redes sociais, e-mail, chat, tudo isso tem que vir, tem que ser consolidado internamente e as pessoas têm que ter conhecimento. E muitas vezes, quando a gente traz essa voz do cliente, gera um impacto muito grande, como a gente já viu situações de pessoas, por exemplo, da área de TI, que não tem contato com o cliente, e quando houve uma verbalização de um cliente, numa ligação, por exemplo, da dificuldade que ele está tendo, daquele desespero, né, aquela situação, eles ficam extremamente impactados. Então, experiência é isso, é a minha emoção, a sua emoção e a de todo mundo. Então, a gente tem que realmente iniciar tudo isso e transformar. Então, são as principais regrinhas hoje para você começar a pensar a experiência do cliente. Show de bola. E você falando isso, assim, você vai falando, as coisas vai rolando aqui na minha cabeça. Eu vou só materializando, assim. E você falando isso, eu fico imaginando uma época que eu trabalhava muito dentro de pesquisa de satisfação de cliente, onde eu via a empresa, quando ela sabia que o cliente ia fazer uma verbalização, uma reclamação ou uma pontuação negativa, eles camuflavam essa pesquisa, né? Eles optavam por responder e eles ignoravam. E hoje não, algumas empresas, graças a Deus, estão se atentando que o percentual de reclamação ele é muito pouco, porque alguns nem reclamam, né? Eles simplesmente abandonam a marca. E eles estão começando a dar ouvido para essas verbalizações desses clientes, começando a pegar nela mesmo e tratar e falar para o cliente, olha, é isso mesmo, vamos resolver, né? Você acha que a influência disso seja porque hoje o canal do cliente na internet ele está bem maior, porque ele pode fazer uma prova social, ele pode ir no Google, ele pode pontuar uma estrela. Então, assim, você acha que as empresas hoje elas estão entendendo que não adianta fugir do cliente, que é melhor resolver lá dentro do que ir para a mídia? O que você acha? Muito, e por isso que elas vêm buscando realmente ou trazer profissionais ou contratar empresas que possam realmente direcionar elas, porque não é um processo simples, né? Então, não é só aplicar uma pesquisa de satisfação, tem que ter a pergunta certa, tem que ter a forma de tratar. Então, a gente vê muitos casos por aí que aí virou moda assim, vamos pesquisar, né? Pergunta lá se o cliente recomenda a marca para um familiar ou um amigo, ou pergunta se a transação dele foi suficiente ou não. Mas e aí, o que eles têm depois? Eles têm que fazer uma tratativa, né? Não adianta eu só aplicar a pesquisa e deixar a pessoa no vácuo. E muitas empresas fazem isso. Hoje, assim, temos em torno de 80% das empresas que aplicam pesquisas, elas não dão retorno para o cliente sobre aquele processo que ele realmente deu feedback, né? Então, não é só isso, mas isso é uma etapa e precisa ser realmente muito bem alinhado. Então, é um processo que vem de uma cultura de cima para baixo, então vem realmente do CEO, de todo mundo do nível de C-level, que a gente fala, e tem que vir para baixo como um processo de cultura.
Então, tudo isso é muito importante e precisa, realmente não dá mais. E aí, se a gente não responde o cliente, se torna uma bola de neve, é muito pior. Então, é algo para realmente investir e que os profissionais precisam se capacitar para poder realmente fazer um trabalho de qualidade nesse processo. Verdade. E assim, a gente vê muito principalmente no Reclame Aqui, que às vezes o cliente ele reclama e você vê que a empresa vai lá e responde o cliente. Só que nós esquecemos de pedir a prova para o cliente social de que houve aquela reversão, de que houve aquela mudança e que o relacionamento continua, tá? Então, pessoal, uma dica assim de ouro na minha imaginação é que eu, além de fazer a tratativa da reclamação e reverter a situação, eu preciso trazer para que o cliente ele faça uma prova social para mim falando, não, essa empresa ela errou, mas ela corrigiu. Ela errou, mas ela é boa. Ela errou e eu vou continuar com ela, porque é uma tendência hoje, né? A gente hoje usa a internet para verificar todas as referências de marca, produto, serviço, daqui um dia até de pessoas, né? Você vai pôr lá o nome, vai ver se essa pessoa tem referência ou não. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Varejo. O que você ia falar? Ela é muito focada com a influência. Então, é exatamente isso que você falou. Muitas vezes a gente não conhece a marca e a gente vai em todos os meios públicos para saber se um produto, né? Então, quantas pessoas vão tomar a decisão de comprar um produto, por exemplo, uma configuração de um notebook ou de um tablet, um celular que é mais complexo, e pegou ali realmente as reviews que a gente fala, né? Os comentários durante o produto, para saber se aquele produto era bom ou não. Então, realmente, tudo isso faz uma grande diferença, tem toda a razão. Faz total diferença. E aí eu vi aqui que você tem uma jornada grande já nesse mundo de varejo, que é um mundo encantador, né? Que ali a gente sofre todas as dores, mas a gente também passa por todas as emoções e para mim é uma escola, porque você consegue fazer todo um desenho ali do processo, principalmente para nós que somos apaixonadas aí nessa área de atendimento. O que o varejo te ensinou de bom e o que você viu de ruim nele que ficou assim marcado? Olha, quando a gente fala da empatia, né, é algo que realmente a gente tem que praticar muito e muitas vezes a gente tem que tirar um pouco do que a gente tem de viés, né, aquele tal do viés inconsciente, que a gente tem mania muitas vezes de já pré-julgar as pessoas, né? Então, eu digo para você que, assim, muitas vezes eu como gestora, eu tinha metas lá e, por exemplo, o cliente queria devolver um produto, eu sabia que ia ter um impacto financeiro porque eu não ia poder revender ele, ia ter que jogar fora e aquilo lá a gente tem uma perda, né, que a gente fala no varejo. E muitas vezes eu olhava para o meu indicador, mas eu não olhava para a questão do cliente. E fato é que a gente tinha um CEO que me ensinou muito, e ele falava assim, quanto mais a gente trocar, mais o cliente volta. Claro que a gente vai ter realmente filtros, mas ele vai voltar e ele vai pegar esse vale que você gerou e ele vai comprar de novo e muito mais. Então, a gente fala do aumento de ticket, né? Um pouquinho do incremento da receita, porque ele nunca vai gastar só aquele valor do vale. Então, a gente não pode olhar por isso. A gente tem que fazer todo um trabalho, realmente, de processo, de treinamento e capacitação das pessoas para atender. E muitas vezes o que falta ali naquele momento, principalmente no momento de pós-venda de trocas, que é mais tenso no varejo, é o saber ouvir, entender o que está acontecendo com o cliente. Então, muitas vezes ele está errado, mas porque ele foi orientado errado ou porque houve alguma coisa de situação ali que a gente tem que prestar atenção. Então, a gente precisa se colocar no lugar do cliente, entender e saber que 5% do máximo já está comprovado são as pessoas que vão ter algum tipo de má fé e vão te prejudicar. E a gente não pode jogar esses 5% nos outros 95% que vem realmente, que tem uma necessidade, que precisa de um atendimento de pós-vendas melhor. Então, isso tudo realmente quebrou muita coisa do que eu tinha de construção nesse sentido e que eu digo para todos. Então, assim, o processo de ouvir é fundamental. Então, quem está ali na ponta sabe muito bem. Quando eu tinha que falar com as pessoas da matriz, por exemplo, como eu era de operação, eu tinha essa extrema dificuldade, porque se eu falava com eles, a linguagem não é a mesma, o entendimento não é o mesmo, e por isso que eu falo que a experiência tem que ser de todo mundo.
Então, traduzir o que a gente vê na ponta é muito difícil quando a gente leva para as pessoas que não têm contato com o cliente. Então, esses processos todos, né, de traduzir tudo isso internamente dentro da empresa é fundamental para construir uma cultura e fazer com que o cliente fique cada vez mais satisfeito com a sua marca. Top de linha. E eu sempre gosto de perguntar aqui nesse momento sobre a cultura empresarial. Dizem que ela come a estratégia no café da manhã. Por que a cultura atrapalha tanto, às vezes, o planejamento, a estratégia, né, a inovação, a criatividade? Por que você acha que, às vezes, a cultura, principalmente aquelas engessadas, aquelas que trabalham naquela metodologia de que nós sempre fizemos assim e sempre deu certo, atrapalha o processo de inovação? A minha visão é justamente porque ela não ouve de maneira adequada o cliente. Então, assim, quando a gente realmente traz a realidade para todo mundo, né, porque muitas vezes a gente não quer ouvir, as pessoas começam a mudar. Então, a gente vê processos transformacionais nas empresas em que a gente começa justamente com esse processo de cultura e estratégia. Então, muitas vezes, pensar o seguinte: quando o CEO, o diretor, o dono de uma empresa, ele está tomando uma decisão, ele está olhando o resultado econômico dele. Então, ele quer lucro, ele quer margem, ele quer esse tipo de coisa. Isso é uma parte do que a gente fala que é importante. Claro, a empresa tem que decidir esse rumo, porque senão as pessoas não sabem para onde vão trabalhar. Porém, elas precisam ter um propósito, né? Então, assim, o porquê da empresa existir, o porquê eu saio de casa todos os dias para fazer aquela minha função, o porquê que todo mundo está dentro daquele ambiente e para onde a gente vai. Então, assim, nenhuma empresa sobrevive se ela não tiver cliente, né? Ela está ali, ela vai prestar um serviço, ela vai vender um produto para alguém. É para isso que as empresas existem. Então, se a gente não tiver um propósito, não tiver realmente um alinhamento das nossas metas e conectar tudo isso com a voz do cliente, aí a cultura realmente não, né? Ela vai ser uma cultura voltada para o resultado, ela vai ser uma cultura voltada para o produto e ela não vai atingir os objetivos dela. E ela entra num looping que muitas vezes o resultado não aparece e ela não sabe por quê. Então vai muito disso, colocar o cliente no centro. E ela fica desesperada, né? Total. Mas tem que ter, assim, um propósito e um objetivo muito claro para as pessoas, né? Então, a gente fala do nosso propósito pessoal e é a mesma coisa o propósito corporativo. Para que a gente existe? A gente está ali para tratar uma dor, uma necessidade de um cliente. Então, como que eu transporto tudo isso para aquilo, né? E conecto as pessoas todos os dias. Então, isso é parte da cultura. Então, se o CEO, se o diretor de RH, se a gerente de RH, o diretor de TI, o jurídico não tiver essa visão, aí realmente é uma empresa de processo, não é uma empresa voltada para o cliente. Aí o barco afunda, não tem jeito. Valéria, e assim, eu sempre acredito que hoje o cliente ele é o petróleo e os dados do cliente ele é o diamante do processo. Até porque a gente está nesse momento de experiência do cliente em fazer réguas de relacionamento, contato com ele, que não seja de uma maneira invasiva, até porque a gente tem aí a LGPD, né, que a cada tempo que está passando está ganhando força. Mas mais um outro fato importante, que antigamente, lembra que eu te falei que para não responder a pesquisa do cliente, a empresa ia lá, mudava o telefone do cliente, mudava o e-mail, colocava @nãoexiste.com.br. E hoje, algumas empresas elas estão sendo penalizadas, elas estão pagando o preço por essa ação que elas fizeram há muitos anos atrás, porque o cliente parou de visitar ela e ela não consegue achar esse cliente. Então, conta para mim qual que é a importância do CRM na sua visão com relação hoje à jornada e à experiência do cliente. Ele tem um papel fundamental e as empresas também ignoram isso, né? Muitas vezes acham que sabem fazer esse processo e não fazem. Então, por exemplo, a gente tem uma situação em que o cliente fez uma compra e agora ele abriu uma reclamação porque aconteceu alguma coisa com o produto ou um atraso, não chegou ainda o produto. E ao mesmo tempo em que a gente está lá tratando a reclamação, está indo um e-mail para ele falando: olha, temos uma oferta especial aqui para você. Ou seja,
Não tem, assim, o certo do CRM, a gente fala, olha, estamos com uma situação com o cliente, parem com esse tipo de ação e vamos resolver, né? E muitas vezes as empresas não fazem, ignoram. Então, a gente não registra histórico, a gente não verifica se já aconteceu outras vezes com o cliente, qual foi a tratativa que foi dada. Então, muitas vezes o cliente, se ele não resolveu no nível ali do atendimento mesmo, ele vai para uma rede social, aí aquilo que estava dentro da empresa se torna público, outras pessoas conhecem, e aí torna um problema, uma crise para a marca, de certa forma. Então, as empresas elas precisam entender que tem que ficar um registro e a gente fazer essa tratativa. E depois o pós, né, tratativa. Então, tive uma situação com o cliente, resolvi, ele me avaliou positivamente por essa ação que eu fiz, como que eu vou retomar meu relacionamento com ele? Então, a gente tem que saber como é que a gente vai fazer depois para manter tudo isso funcionando. Então, o CRM ele tem um papel principal, não só de ficar registrando dados de clientes. E através dele, quando a gente extrai todos esses dados, a gente faz toda uma análise. Então, como eu falei lá no começo, a área de CX, ela tem que ser cada vez mais estratégica e analítica. É pegar esses dados e a gente transformar em informações internas para a gente tomar decisões, fazer melhorias, e aí continuar a roda girando para inovar e para ter realmente uma satisfação na jornada por completo, digamos assim. Então, é importantíssimo fazer um investimento nesse sentido para que a gente conheça muito mais o cliente profundamente. E aí, personalizar também, né? Atendimento, produto, campanhas, aí todas as áreas podem consumir desses dados aí e dar um show de experiência. Show de bola, isso mesmo. Eu penso desse jeito também. Você contou para mim, eu vi lá na sua página que você fez o acompanhamento dessa mudança do analógico para o digital, né? Que você fez esse acompanhamento de perto, você deve ter estudado, aprofundado nisso, né? Quais que foram os impactos? Lógico que o digital, ele trouxe um monte de coisa boa, positiva para nós, né? Mas ainda existem aquelas pessoas que sentem saudade do digital. Que impacto que trouxe isso para nós, na sua visão? Então, assim, de certa forma, acabou distanciando as pessoas do contato humano, digamos assim, e a gente fala hoje muito da humanização do atendimento, né? Então, ao mesmo tempo em que o digital tornou cada vez mais a percepção do tempo do cliente muito mais acelerada, né? Então, se ele fica 3 minutos sem um retorno num chat, por exemplo, ele já acha que está 3 horas ali sem um retorno, né? Então, são impactos positivos e negativos. O que é bacana é que, assim, a gente consegue humanizar o atendimento e também transformar a experiência do cliente com essas estratégias digitais. Então, hoje a gente tem aí as inteligências artificiais vindo realmente para sanar. Então, outro dia, por exemplo, eu fui abrir a conta num banco digital e eu fiz todo o meu processo online, digital, pela inteligência artificial. Foi todo o meu onboarding, digamos assim, nessa situação. E eu não tive que falar com ninguém, em 20 minutos minha conta estava aberta. Eu, para cancelar uma conta num banco tradicional, eu levei mais tempo do que para abrir a conta nesse banco. Então, são essas mudanças, né, que as empresas precisam entender que não dá mais, o cliente também não aceita, e a gente tem que transformar isso em coisas positivas. Então, assim, situações simples, fáceis de fazer, que pode agilizar para o cliente sem ter um contato humano, ele adora, né? Ele não precisa do contato humano nesse sentido. Agora, em momentos em que ele está numa frustração, numa angústia, principalmente, se eu investi o meu dinheiro em alguma coisa e eu não tive meu retorno, seja por um pedido que atrasou, seja por um cancelamento que não aconteceu, não veio retorno no meu cartão, aí sim a gente precisa de pessoas preparadas para vir e ouvir o cliente. Então, aí é a saudade do analógico. E aí é esse papel que a gente precisa. Então, as empresas, muitas vezes elas ainda têm uma central de atendimento lotada de pessoas que não resolvem quase nada na primeira ligação, atendem o telefone, levam um tempo maior para resolver, e aí a gente poderia simplificar isso, reduzindo um certo custo e investindo todo esse dinheiro numa melhoria da experiência do cliente para um processo mais simples. Então, infelizmente, as empresas ainda não fazem essa conta. E bastaria só fazer
o raciocínio, né? O que eu posso otimizar num atendimento de bot, de chat, isso. Então, o que eu tenho que colocar o atendente na ponta para ter aquele olho no olho, aquele desabafo que o cliente ele sempre vem fazer quando ele está com alguma dor ou algum problema para ele buscar a solução, né? Realmente é isso mesmo. E como que é o comportamento do consumidor hoje, na sua visão? Como que tá? E eu já entendi que ele é o centro, né? Eu já entendi que ele é o centro. Mas eu também entendo que tem alguns clientes que a gente tem que demitir, né? Que a gente, como empresa, tem que se ter o direito de não querer vender, atender, tarará. Saira, você tá ficando louca, mas eu preciso vender, tarará. Mas tem um percentual de cliente que eles usam a má fé, eles usam ali algumas condições que está fora da régua para a gente poder conduzir. Então, me conta um pouquinho, na sua visão, como está o comportamento desse cliente hoje. Olha, eles têm muito mais orientação e instrução do que tinham antes, de fato, e até pela questão da própria informação de pesquisa geral que ele faz na internet, ele vem muito mais munido de informação para falar com você do que antes. Ainda assim, a gente sabe, tem alguns que extrapolam, né? E aí, aquilo que eu comentei sobre a questão da cultura. Qual que é o meu valor corporativo e realmente o valor para o cliente? O que, de fato, eu causei de impacto nele, em que eu preciso, sim, indenizar e me desculpar com ele nesse sentido, porque foi um erro nosso, uma falha, e até que ponto ele realmente está se aproveitando da situação para poder tirar alguma coisa. Então, nesse caso, por exemplo, eu já tive várias situações. A gente tinha autonomia de fazer casos extrajudiciais em loja, que a gente entendia que realmente a gente lesou o cliente e a gente precisava realmente tomar uma decisão ali, a gente tinha essa autonomia. Mas quando realmente chegava num ponto em que a gente via que a conversa estava mudando de figura, a gente envolvia o jurídico, e aí, tendo o aval dele, a gente de fato dava um retorno. Olha, positivo ou negativo, vamos seguir ou não vamos? Analisar o risco, digamos assim. Mas, nesses casos, a empresa, muitas vezes, ela tem, sim, o direito de dizer, olha, eu vou fazer isso para você, mas realmente eu não tenho condições de fazer uma segunda. E a gente tem que se precaver de todas as maneiras, que a gente não pode demitir um cliente, digamos assim, nesse sentido, mas a gente pode convidá-lo, né, a não utilizar mais os nossos tipos de serviço. Então, tem maneiras da gente lidar sobre isso, mas é aquilo que eu falei para você, assim, é no máximo 5% das pessoas que a gente atende. Então, ainda assim, são pessoas que elas têm angústias, elas têm aflição, elas têm uma irritabilidade. Eu vivi momentos, eu cheguei a compartilhar um artigo, logo quando estava no começo da pandemia, eu trabalhava num segmento que era considerado essencial. Então, os shoppings estavam fechados e praticamente onde eu trabalhava virou centro de lazer das pessoas. Então, assim, elas queriam sair de casa, queriam espairecer, porque realmente não tinha para onde ir, nem parque direito a gente podia andar. E eu tive situações assim, das pessoas perdendo a cabeça, né? Assim, gritando com a gente, atacando a gente. Você vê hoje muito mais casos de pessoas uma agredindo a outra, perdendo a paciência ali e tudo mais. Mas a gente sabe, é uma quantidade muito menor. Então, o preparo do profissional hoje tem que ser muito mais voltado para realmente ter essa percepção e entender até que momento a pessoa está no momento de filtração e problemas até pessoais, carregando sobre aquela situação, ou se ela está avançando o sinal, entendeu? Então, a justiça, de certa forma, também está um pouco mais intolerante com casos como esse. Então, muitas vezes a pessoa fala que vai processar e ele sabe que não vai ganhar. Então, também houve uma mudança nesse sentido. É isso aí, show de bola. Quero dar boa noite aqui para as pessoas que estão aqui entrando. O Wagner Santos também, que é um especialista na área de atendimento, chegou aqui na parada. Obrigada, Wagner, pela presença, tá? Valéria, agora me conta uma coisa. Atendimento personalizado. Não é só chamar o cliente pelo nome. Não. Que é o tempo? Que foi-se o tempo. O que é o atendimento personalizado hoje, na sua percepção? Atendimento personalizado hoje é você estudar o seu cliente, compreender ele, entender que é o seguinte,
Não é só um dado mais. Meu público são homens de tal faixa etária, de tal região. Isso é dado demográfico, isso é público-alvo. Hoje a gente fala de persona. Então, eu entendo todas essas características de onde ele é, mas eu vou realmente a fundo falar, olha, o que ele gosta, o que ele não gosta, todo um processo, quais as outras marcas que ele admira, se estão conectadas com o meu propósito. Então, tem todo um estudo, né, em cima disso, de comportamento, e aí eu trago tudo isso para dados, e aí sim eu começo a personalizar. Então, eu tenho que ter uma linguagem para você diferente do outro, e a mesma coisa, característica de produto, e assim vai. Então, personalização cada vez mais é esse estudo de dados e transformar tudo isso naquilo que o cliente precisa. Top de linha. Agora me conta, como que fica o colaborador no meio de todo esse cenário aí, né? A gente tem que capacitar, a gente tem que preparar ele, mas o colaborador, para atuar nessa área de atendimento, de experiência e de jornada, o cara tem que gostar, não tem? Tem. Tem que a gostar. Experiência... Sim. Conta para mim, onde que o colaborador fica aí nesse processo de experiência de cliente? Ele é outra parte fundamental. Então, assim, vejam que quando a gente fala de centralidade do cliente, é tudo, né? São pessoas, na verdade, a gente lida com pessoas. Então, o colaborador, ele tem a jornada de experiência dele também. E aí começa desde um processo muito bem alinhado, adequado, quando ele começou a ter contato com a sua marca e fazendo um processo seletivo e passando pelo processo de integração, até o momento em que ele vai de fato atender o cliente. E isso tem que se manter com muito treinamento e capacitação, porque o comportamento do consumidor muda, a empresa muda suas estratégias e ela precisa cada vez mais garantir que essa pessoa esteja preparada. A comunicação interna é outro processo fundamental, porque as pessoas, né, quem não comunica se trumbica. Então, se a gente lá na ponta tem um problema de impacto no cliente, porque realmente algum problema de comunicação aconteceu no meio do processo, e as pessoas estarem motivadas e engajadas para realmente transformar aquilo na melhor experiência para o cliente. Então, as pessoas que estão na linha de frente, elas precisam ter, sim, esse processo melhor de escuta, de ouvir o cliente na essência, não é escutar, sim, ouvir, entender a necessidade dele, é trazer isso para dentro da empresa de forma construtiva, né? Então, falar que aquilo lá, um processo, alguma situação não está boa, e as pessoas terem maturidade para receber isso internamente também, e estarem cada vez mais capacitadas para fazer esse realmente trabalho humano, que não é simples, não é todo mundo que tem tanta paciência, né? Então tem que ter, e a gente entender que as pessoas têm dificuldade, né? Então muitas vezes pessoas que não têm habilidade digital, ela liga porque ela precisa de um suporte, porque ela não tem a mínima ideia como é que ela vai fazer. E as pessoas não podem nem criticar e nem julgar nesse sentido, ela tem que estar lá para realmente fazer o melhor atendimento. Então, cada vez mais esse tipo de característica vai ser muito mais valorizada no profissional hoje do que era no passado. Show de bola. A palavra hoje, que é uma tendência hoje, que a gente vê bastante na internet, é engajamento, né? E a gente fala do engajamento vindo por parte da empresa, do colaborador e do cliente. No final das contas, o que é esse engajamento? Exatamente fazer esse trabalho de emoção, de sucesso e de redução de esforço para o cliente. Então, quando ele tem esses 3 pilares atingidos, ele realmente se torna um promotor da sua marca, ele se engaja, ele se defende. Pode ter gente que vai falar, mas eu tive uma experiência aqui. Não, errar todo mundo vai, mas eles, todas as vezes que erraram, eles foram lá e corrigiram. Então, é muito mais isso, é realmente as pessoas estarem ali prontas para terem uma pessoa te defendendo, né? E não é fácil, né? Então, quando a empresa tem uma exposição alta e ela não tem uma boa prática nisso, é muito difícil as pessoas se engajarem. Agora, se tiver, elas vão para a briga mesmo. Então, elas vão lá, te defendem. Então, a gente precisa atingir esses pilares com o cliente, falando com a linguagem, conectando com esses valores, para que cada vez mais as pessoas valorizem aquilo que você faz. Top de linha.
Valéria, 7 pecados do atendimento. Conta pra mim, na sua cabeça, rapidinho, o que vem aí? Primeiro é não atender o cliente, né? Porque tem muita gente que ignora, não dar o feedback, não ouvir o que ele precisa de fato, não buscar uma solução naquele momento inicial, então tentar realmente resolver na primeira ligação. Se não der para resolver na primeira ligação, que seja mais ágil depois, então não pode demorar esse atendimento. Ter pessoas preparadas e felizes ali para atender o cliente de certa forma. E um time de pessoas que façam investimento de atendimento mesmo, né? Muitas vezes as empresas não investem, então a gente precisa de pessoas mais envolvidas. Então eu falei ao contrário, mas dando essa finalização. Então, se você não investe, se você não capacita, se você não ouve, se você não faz processos para melhorar, aí realmente nem precisa ter atendimento, porque aí não tem necessidade nenhuma e o cliente com certeza não vai voltar a comprar da sua marca. Aí é amador, né? Aí em São Paulo já deve ter muitos lugares já com essa tendência. Aqui em Goiânia eu já fui em muitos lugares que já começaram, onde a função do operador de caixa ele está sendo substituído pelo autoatendimento. Então, alguns supermercados você faz a compra, você passa e você embala o produto e você faz o pagamento com cartão, tudo automatizado. Muito provavelmente São Paulo já está aí com muito mais coisas já rodando. Inclusive, eu presenciei, o dia que eu vi acontecendo, eu fiquei parada, assim, olhando o movimento dos clientes para me ver o comportamento deles mediante, né, essa nova cultura que vai vir para nós. Futuramente, a função de operador de caixa, eu acredito que não vai mais existir, né? Eu vi os caixas auxiliando, dando informação, enfim. E eu vi alguns clientes muito impacientes com o processo, porque eles sentiam dificuldades, ele botava no bip do leitor do código, não lia, e aí ele botava errado, e aquilo ali começava a irritar ele já queria reclamar, e jogava assim o produto. Você acha que essas coisas elas vão influenciar no comportamento do consumidor? Ou a gente vai ter que trabalhar uma educação, né, para eles entenderem que isso aí é uma inovação e vai facilitar o nosso dia a dia? Então, vai realmente ter um momento de adaptação. E eu digo que ainda assim, as pessoas são mais tolerantes com as máquinas do que com os humanos. Então, se é um operador de caixa que erra, as pessoas ficam mais bravas do que, de repente, uma máquina que não funciona. Geralmente, ele tem um comportamento de, se não está funcionando, eu vou para outra, mas ele não faria isso se fosse um caixa físico, né? E aí nós temos 2 pontos, assim, e aí não é uma questão de defender os lados, mas realmente falar um pouquinho do futuro. Quando a gente fala de inovação, é isso mesmo, porque quanto mais a gente simplifica e facilita para o cliente, é melhor. E a gente tem sim um impacto, né? Porque são pessoas que muitas vezes elas não têm tanta instrução, ou têm uma instrução mais básica, e elas precisam desse tipo de trabalho, e realmente vai ter um impacto grande. E aí vale realmente das pessoas entenderem que agora a gente precisa ter muito estudo para melhorar de vida. Então eu vou deixar de ser uma operadora de caixa, mas eu poderia ser, se eu tivesse realmente uma boa orientação de desenvolvimento para isso, eu ser a pessoa que eu vou ajudar o cara a desenvolver o caixa para que ele seja um caixa tão bom quanto eu, operador, eu seria. Né? Então, é a mesma coisa do chatbot. Ele vai substituir muitos atendimentos? Sim. Mas hoje a gente precisa de pessoas capacitadas que fazem justamente um baita de um trabalho na ponta e ensinar as pessoas a programarem, porque muitas vezes a gente não tem essa habilidade, a ser tão bom quanto naquela ferramenta. Então, as pessoas vão precisar fazer isso. A gente sabe que não é a maioria que vai se adaptar nesse processo, infelizmente. Ao mesmo tempo, realmente o cliente ele vai passar por um processo de evolução e a gente vai ter cada vez mais formas de agilizar esse processo com esse erro e fazer com que a coisa flua. Então, uma vez que a pessoa tem contato com esse tipo de ferramenta, que é um processo de autosserviço, dificilmente ele vai querer voltar para o que seria anteriormente como o analógico, digamos assim. Então, você pega essas lojas de conveniência, que você escaneia o QR Code, adquire tudo, a tendência e a pessoa falar que quer voltar com o operador. Então, serviços mais simples,
terão realmente o autosserviço. E serviços que demandam um atendimento, uma prestação de serviço, vai continuar tendo as pessoas. O que vai demandar ali é a capacitação. Então, a gente como líder, isso era uma coisa que eu tinha sempre muita preocupação. Sendo pais, né, amigos, a gente tem que cada vez mais orientar as pessoas, né, e falar, gente, o futuro está mudando. Então, hoje, por exemplo, eu contrato um serviço de diarista por aplicativo. Quantas pessoas ficaram sem fazer faxina, porque antigamente iam lá, batiam na porta da pessoa e falavam, está precisando de faxina? Né? E eles não sabem que hoje tem um recurso do aplicativo para fazer isso. Então, esse é o nosso papel, é uma tendência que não vai voltar, e a gente tem que ter realmente a mudança de cultura, mas as pessoas estão cada vez mais se ambientando a isso. A própria Amazon, por exemplo, está criando a maior parte delas lojas autônomas, né? Então, não é algo que não seja rápido de mudar, vai ser muito mais ágil para a gente, e as pessoas vão ter que se adaptar. Show de bola. Uma vez eu vi você fazendo uma postagem falando de marca, de um atendimento do Outback, que ele estava fazendo uma seleção de playlist, mandando para o cliente que ia pedir delivery, né? E a gente sabe, eu acho que a maioria das pessoas aqui já foi no Outback, já viu que o atendimento ali é diferenciado, né? Fala um pouquinho desse atendimento diferenciado, porque é o que você falou, existe um bom atendimento, existe um atendimento satisfeito, mas existe aquele que a gente fala assim, uau, né? Que top, que atendimento é esse, né? Então, fala para mim um pouquinho desse atendimento. O que essas empresas fazem? E no começo da live você citou que não é só as grandes marcas que têm esse potencial, que a gente vê pequenos empreendedores aí surpreendendo a gente, né? O que eles fazem? Ou o que eles não fazem? Principalmente a gente ouvir o cliente. Então, não adianta nada a gente ver casos e casos aí, o que o Outback está fazendo de bom, o que a marca X está fazendo de bom, né? Porque muitas vezes está meio fora da minha realidade e da minha realidade de conhecimento de cliente. Qual que é o público que frequenta o meu lugar, né? Que faz a compra no meu estabelecimento, ou que ele vem consumir um produto, um serviço aqui. Então, não adianta eu pegar isso, eu tenho que, para fazer o fator uau, é justamente eu conhecer o meu cliente. E aí, por exemplo, uma situação ali do próprio Outback que eu citei, que é muito interessante, eles até colocaram, nós ouvimos o cliente. Então, eles realmente captaram aquilo que o cliente trouxe e transformaram numa ação. Que era o quê? Você poderia fazer a sua inclusão na lista de espera, que a gente sabe que tem filas e filas lá para poder esperar. Eles já inovaram quando tinha aquele dispositivo, né, que eu poderia andar e ele apitava na hora de chegar, já me poupava um pouco mais disso. Mas agora não, eu posso sair de casa, fazer a minha reserva, acompanhar via aplicativo e eu chegar lá na hora que sai realmente para me chamar. Eu consigo ter essa visão. Era uma necessidade do cliente do Outback, fantástico, né? Ele ouviu e com certeza está atendendo um número X de clientes, um percentual ali, que quer. Agora, eu consigo aplicar isso num restaurante qualquer das pontas? Não, porque talvez nem seja isso que o meu cliente precisa. Mas talvez o que ele precisa é de um ambiente aconchegante, de uma equipe de garçom que vai realmente atender com carisma, com uma grande diferença. A gente sabe que é isso que muitas vezes encanta. Então, a gente tem que transformar muito isso. Outro caso que eu tive recentemente, que eu compartilhei, a Sodier. O cliente comentou de uma forma... brincando, né? Mas aquela brincadeira com o fundo de verdade, falando, podia lançar um rodízio de bolo, né? Quem que vai ser a marca que vai se habilitar? E a Sodier foi lá, transformou isso do cliente, transformou ele em garoto propaganda e criou o serviço para as pessoas. Então, assim, aquilo lá pode servir para outra confeitaria? Pode ser que não. Mas eles ouviram e está dando super certo. Então, assim, quando a gente fala de engajamento, como ele falou, poxa, o cliente deu a ideia, sugeriu, eu fui lá e implantei, ainda trago ele para divulgar o meu serviço, que é maior engajamento do que isso. Então, são vários exemplos assim. E aí você tem as pessoas que muitas vezes vai ter um deslize no dia a dia do atendimento, né? Um serviço que não ficou legal, mas as pessoas vão entender que foi um momento atípico e vai voltar lá para consumir de novo. Então, é muito disso. O fator uau é isso. A gente tem que conhecer o cliente, a necessidade dele e transformar isso no dia a dia. E é interessante isso que você falou, porque
2 minutos de conversa com o cliente, ele vai te dando umas ideias fenomenais, né? E ninguém melhor do que ele, que experimenta o seu produto, que experimenta do seu atendimento, do seu serviço, para te dar de graça, porque ele está te dando de graça uma consultoria do que você pode fazer para aprimorar e melhorar, né? Eu falo isso, eu fico até comprometendo a nossa função de consultora, mas eu sempre falo para os gestores que o maior consultor que uma empresa pode ter é o próprio cliente. Ele é o cara que audita, que calibra, que pontua, né? Infelizmente, não são todos, não é 100%, é 3%. E mesmo sendo 3%, a gente tem empresa doida aí que ainda descarta, que joga fora, que arquiva, né? Que vira só um slide de PowerPoint numa reunião de mês para falar da qualidade. E se eles vivenciassem mais na prática a voz do cliente, né? Porque assim, a visão que eu tenho é que eles querem surpreender, mas eles não aprendem com o cara que sabe, que é o próprio cliente, né? Que é o professor do processo. Ele que vai falar como que ele quer ser atendido, na maneira e tarará. Tem cliente que gosta de quê? De ser atendido pelo WhatsApp. Tem cliente que já gosta de e-mail. Tem outros que gostam de telefone. E as empresas, elas vão ter que começar a trabalhar essas réguas, esses pontos, esses canais de relacionamento para falar no momento certo com eles. E é isso. Sábado, eu estava numa empresa que eu falei para um gestor que quando o atendente ele é bom, e quando ele... Porque geralmente o atendente ele está vendendo o atendimento, né? Quando o vendedor ele é bom, ele vende o que ele quer. Ele vende qualquer coisa. E ele não precisa ser formado nisso. Ele precisa se capacitar, conhecer o produto, conhecer o processo. E aí eu te pergunto, por que tantas pessoas têm resistência com o processo e já querem pular para o resultado? Muito provavelmente porque a pressão da empresa é para entregar o resultado muito rápido. Então, a cabeça tem que mudar lá de cima. Mudar lá de cima, não tem jeito. Né? Então, assim, às vezes você pega ali e fala, não, mas nós colocamos o cliente no centro. Ok. Aí chega uma situação, olha, a diretoria chegou lá e tomou a decisão de fazer tal coisa. Então, desculpa, não é empresa centrada no cliente. Só acontece, muitas vezes a empresa tem que tomar essa decisão. Não estou dizendo que não tenha. Mas a gente tem que realmente entender o impacto. Outro dia, por exemplo, a gente teve um gerente de produto que ele comentou realmente. Às vezes eles estão lá, eles tomam uma decisão de uma melhoria, uma atualização num produto, né, principalmente um produto digital, e eles esquecem que assim, essa mudança gera um impacto no atendimento, primeiro, se não foi muito bem planejada, e segundo, se realmente ela não foi devidamente treinada e comunicada para as pessoas resolverem na ponta. Então, eles mesmos pensam assim. Então, muitas vezes, não é como a empresa pensa. Então, ela toma uma decisão e ela não vê o impacto que vai gerar para o cliente. Eu já tive situações de chegarem, olha, mudou um processo, hoje é sexta e segunda-feira já começa. Não, mas tem que ter um prazo para poder comunicar ao cliente. A gente precisa se adaptar, tem que mudar? Não estou dizendo que não tenha. A gente precisa, de fato, entender o quanto isso vai gerar um estresse. Porque depois só a equipe que está na ponta é que sofre aquela decisão. Isso não dá mais, né? Acho que nem o profissional também, de certa forma, ele aguenta esse tipo de tomada de decisão assim. Então, o processo ele existe, tem que ser feito realmente, mas a gente tem que olhar para ele e entender o impacto que isso gera na questão do cliente e a gente pensar nesse processo, redução de esforço, sucesso e a conexão emocional em cada um ponto desse que a gente mapeou, digamos assim, né? Top de linha. Valéria, nosso tempo já está acabando. Eu queria ficar umas 3 horas falando de qualidade, você me contando todos esses insights aí, porque eu acho o máximo. Mas eu queria que você finalizasse com aquela dica de ouro, assim, aquela cereja de bolo mesmo, para essas pessoas que ficaram até o finalzinho, que com certeza são envolvidas em atendimento. Tem muitos consultores aqui também de atendimento, de qualidade. O André Hipólito entrou aqui agora, excelente noite, que é uma referência também. O que você deixa para nós de mensagem com relação a todo o contexto da experiência e da jornada do cliente? Primeira coisa, realmente, a gente trazer cada vez mais a informação para dentro da empresa. Então,
cada vez mais captar essas informações, consolidar e levar a todos os níveis, primeira coisa. Realmente ter uma cultura voltada a querer, de fato, transformar a experiência do cliente. Engajar os colaboradores, motivá-los, senão isso realmente não resolve. E a gente ter essa provocação interna de que todo mundo tem que pensar na experiência do cliente, não só uma área, não só determinadas pessoas. Isso tem que ser um processo cultural. E a gente tem que buscar muito mais treinamento e desenvolvimento. Como profissional não tem jeito, né? É uma área que cada vez mais que eu cutuco ali, que eu vou conhecendo, a gente vê que precisa realmente de um aprimoramento. A gente só vê a ponta do iceberg quando a gente fala da experiência do cliente, tem todo um trabalho por baixo. Então as pessoas precisam se capacitar muito, porque tem muita oportunidade. A área de CX no Brasil, ela está começando a ter realmente um movimento, ela vai ter aí um processo de maturação nos próximos anos. E depois as empresas vão ter essa mudança, de que todo mundo é centrado no cliente, vai ter uma outra situação realmente para reavaliar lá na frente. Mas o principal a gente só vai falar de personalização em qualquer outro tipo de informação que a gente analisar dados. Então, se as pessoas quiserem, de fato, terem sucesso nessa área por muitos anos, comece desde já a desenvolver a capacidade analítica, a fazer toda essa extração de dados e transformar isso em história, assim que fala, né? Então, eu tenho que transformar o dado e contar uma história. Por que o meu cliente está agindo assim? Por que o meu cliente está insatisfeito com isso? Por que o meu cliente gosta de determinada situação aqui da empresa? Para as pessoas conhecerem e terem uma estratégia muito mais alinhada. Posso fazer uma última recomendação? Por favor. Então, peraí. Please. Um produto excelente é esse aqui que eu indico, que é esse livro. É uma coordenação do grupo Amigos do CX, eu não sei se todos conhecem, mas é uma comunidade mesmo hoje no Brasil que foca com profissionais na área de experiência, que é muito ampla, tem muito conhecimento. E esse livro, ele traz um compilado de diversos pontos de vista de profissionais da área. Então, tem também na área de paciente, né, experiência de paciente, tem experiência de colaborador, tem experiência de cliente. Tudo isso aqui reunido com casos práticos e o primeiro livro brasileiro que traz casos reais aqui do Brasil. Quando a gente fala de experiência do cliente, ele é muito voltado para fora, né, exterior. Então, é um livro que eu recomendo. Ele chama Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática, porque realmente traz muita informação nesse sentido. Então, eu recomendo que faça a compra. Legal. Depois você me manda o link para mim divulgar, então, aqui para o pessoal desse livro aí, que é um achado, né? Um assunto, assim, maravilhoso que pode ser abordado. No mais, eu quero te agradecer, tá? Como eu já te disse no começo, eu sou sua fã faz tempo. Eu sei que você descobriu isso agora, mas eu te acompanho faz tempo. Eu acho genial as suas postagens. Leio, assim, no detalhe, uso muito no meu dia de trabalho, entendeu? Então, depois eu vou pedir para o pessoal também te indicar para te seguir também, porque eu acho que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, entendeu? E, no mais, é só te agradecer mesmo por hoje, por você ter topado, por você ter agregado toda essa informação, todo esse conteúdo que você trouxe para nós. Muito obrigada. Eu espero ter outra oportunidade de poder trocar ideia com você de novo. Com certeza. Com certeza nós vamos. Nossos assuntos estão muito conectados. Então, a nossa parceria realmente vai ser duradoura aí. Top de linha. Muito obrigada. Pessoal, depois, no decorrer da noite, eu vou estar adicionando aqui o link do endereço do livro que a Valéria indicou para nós. O link também do endereço dela no Insta também para vocês começarem a seguir ela, tá? Porque é muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valéria, boa noite, muito obrigada e que você continue dando show aí com relação ao assunto que você está dominando, tá bom? Obrigada, você beijo também. Grande. Beijo, pessoal. Boa noite, todo mundo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.